Leitura da palavra, 1 Coríntios 2, 6 ao 16, diz assim: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Tem alguma tradução que traz maduros ou perfeitos? Tá, mas a ideia é maduros, tá bom? Não é pessoas impecáveis, mas pessoas que cresceram na fé. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, ou que estão perecendo, ou que estão passando para a condenação. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, e aí ele cita Isaías, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, não para instruir o Senhor, mas para conhecer a mente dele. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez, antes de lembrarmos de nós aqui, queremos lembrar do nosso irmão Alberto e clamar, ó Deus, pela saúde do teu servo, que o Senhor conceda o alívio dessa enfermidade sobre ele, de maneira que não somente ele possa ajudar na alegria da casa, mas também participar, ó Deus, com os teus santos aqui. Nós rogamos que o Senhor visite ele nesse momento, e que quer que venha tribular ou perturbar o coração dele, que o Senhor conceda paz a ele, Chile, as meninas. Senhor, nós sabemos que o Senhor já operou várias vezes naquele lar de maneira poderosa, e assim esperamos e confiamos e contamos contigo nisso. A nós que aqui estamos, ó Deus, o texto é claro, que só o teu Espírito pode revelar aquilo que está em ti, que não há inteligência e não há sapiência humana que venha produzir o que só o teu Espírito tem o poder de trazer, o Senhor ao nosso coração. E nós precisamos disso, Senhor. Pedimos a tua ajuda nesse momento, peço a tua ajuda nesse momento, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Estava conversando com o irmão Francisco, na quarta-feira, e ele falando de algumas perguntas que ele faz na hora das entrevistas, quando chega alguém para querer trabalhar lá na empresa dele. E ele fez 3 perguntas bem interessantes, 3 perguntas interessantes que ele faz para as pessoas. O que você espera? O que você espera de você mesmo até o final do ano? Como que você espera estar no final do ano? A segunda pergunta que ele faz é: como que a empresa pode te ajudar? E a terceira pergunta é:
Como que eu, patrão, o dono, posso te ajudar a alcançar isso que você pensou, a visão que você espera ter de você mesmo, como você espera chegar até o final do ano? E se Deus fizesse essas perguntas para você? E se Deus perguntasse para você de como que você gostaria de estar no final desse ano? De como que essa igreja pode te ajudar e de como que Ele pode te ajudar? O que você iria responder? Quem é que procura uma igreja, deseja caminhar com um grupo, mas não possui um plano para a sua vida espiritual? Quem é que, por exemplo, dispõe desse tempo agora, nesse domingo, chuvinha, poderia estar em casa, poderia estar fazendo outra coisa? Quem é que faz talvez o sacrifício de vir longe, outros estão aqui perto, para simplesmente vir e não almejar nada? Não querer crescer, não querer ser alguém diferente, não almeja um crescimento, um amadurecimento espiritual. Não existe piloto automático na vida cristã. Se Deus não estiver no controle da sua vida, certamente o diabo, a carne e o mundo estarão. Nós não temos essa opção de piloto automático, nem Deus e nem o mundo, Satanás e a carne está no controle da minha vida. Se Deus não estiver controlando a nossa vida e nos guiando, outro estará ali tomando o rédea daquilo. Incorremos no perigo de ter uma experiência miserável na igreja e até fora dela, por não experimentarmos amadurecimento produzido pelo Espírito Santo em nós. Qual é a ideia de Paulo do verso 16 até o verso 6 até o verso 16? Nesses, talvez aí 10 versículos. Antes da gente entrar no sermão propriamente dito, eu quero dar rapidinho a exposição. Lembra, Paulo está falando o seguinte: a igreja estava dividida e a igreja estava brigando. Não era somente um grupo de um lado e um grupo de outro. Não era somente as divisões. Paulo disse que também havia contendas. Eles estavam brigando na reunião. O exemplo disso, depois vocês podem ler sobre a ceia do Senhor, que uns não estavam esperando pelo outro, outros só iam lá para encher a cara, para comer, outros falavam, já que está vindo aquela pessoa, eu não vou servir minha parte. Estava desse jeito a hora da ceia do Senhor, a festa do amor. E eles estavam discutindo em cima de estilo de pregação e conteúdo da pregação. E Paulo começa a dizer para estes homens, ou para aquela igreja, o seguinte: o que vocês estão procurando não foi o que Deus usou para trazer vocês a Ele. Isso que vocês estão buscando, essa sabedoria, essa eloquência, esse poder que possa trazer algum convencimento, não é esse o padrão do trabalho do ministério de Deus na vida ou na alma de alguma pessoa. E aí no capítulo 2, no versos de 1 a 5, Paulo ele começa a usar ele de exemplo para lembrar do seguinte: olha, quando eu estive em vocês, aí diante de vocês, eu estive, versículo 3, fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós. Tudo o que vocês estão buscando eu não tinha na hora que eu estive aí. E a minha pregação, lembra, ele não pregou como ele pregou, por exemplo, na cidade de Atenas pregando para os filósofos e com toda aquela retórica, aquele discurso eloquente diante daqueles homens, mas quando ele chega lá em Corinto, ele prega da maneira mais simples possível, mas debaixo do poder de Deus. E na semana retrasada nós meditamos que nós precisamos, para nós servirmos a Deus, nós precisamos ser fracos diante dele e que o poder dele só se manifesta na nossa fraqueza. E é isso que nós vimos no versículo 1 ao versículo 5. Mas Paulo ele vai mostrar um outro lado. Quando ele diz entretanto, ele quer fazer um contraste aqui. Mesmo sendo fraco, mesmo sendo impotente e incapaz, há pessoas que são experimentadas no meio da igreja. É por isso que eu perguntei durante a leitura qual o texto, qual das versões traz perfeitos ou maduros, pois essa é a ideia de Paulo. Entretanto, isso que vocês estão buscando, vocês não podem alcançar, porque vocês não são maduros o suficiente para alcançar a verdade ou a sublimidade da sabedoria de Deus na pessoa de Cristo. E o resumo da ópera nesse texto é o seguinte: quem tem a mente de Cristo pode discernir coisas espirituais. Quem tem a mente de Cristo é uma pessoa experimentada.
Quem tem a mente de Cristo consegue ou recebe do Espírito Santo das profundezas de Deus. E nesse trecho, Paulo faz um contraste entre o homem natural, entre o incrédulo que não conheceu a sabedoria de Deus, que tem uma reação inadequada à sabedoria de Deus, que não aceita as coisas do Espírito, que não pode nem julgar o homem espiritual. Quando ele diz o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não julga ninguém, não é julgado por ninguém. A ideia ali é que o homem natural não tem o poder de julgar o homem espiritual, e vai ser o contrário, somos nós que vamos julgar o mundo. Ele fala isso no capítulo 6. E o resumo dessa parte aqui, do que nós vamos trabalhar é: por que nós precisamos então do Espírito Santo trabalhando em nós? Nós precisamos porque nós temos essa mente de Cristo e ela só funciona na frequência do Espírito Santo. Ela não é ativada por mim nem por você. Ela só é ativada quando o Espírito Santo está literalmente dominando a nossa vida. Nós podemos até apresentar um conhecimento bíblico, um conhecimento teológico, mas isso não é a mesma coisa que ser maduro espiritualmente, ser um homem ou uma mulher espiritual. Só o Espírito Santo, só o dedo dele tem o poder e a capacidade de projetar isso em nós. Então, o que nós vamos meditar hoje? Primeiro, o Espírito Santo trabalha a fim de que todo salvo cresça e amadureça no mistério do Evangelho. O assunto aqui não é o seguinte: o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida para que você domine todas as doutrinas. Ele pode ajudar nisso. Ele pode ajudar nisso. Ele vai nos capacitar a conhecer cada meandro, cada parte da palavra de Deus. Mas o foco do texto é: o Evangelho é uma fonte inesgotável de sabedoria e do mistério e da profundeza da pessoa de Deus. Todo salvo, ele vai crescer e amadurecer no mistério do Evangelho quando ele se submete à ação do Espírito Santo. E é isso que nós vamos meditar do verso 6 ao verso 9. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada ou que estão caminhando para a perdição. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério. Significa que eu preciso falar em línguas estranhas aqui? Significa que eu tenho que trazer um linguajar diferente que para você soe como mistério? Uma eloquência tal que, poxa, eu estava tão alto nível da pregação que eu não entendi? Ou significa que o Evangelho é um mistério que só o Espírito Santo pode revelar para quem tem a mente de Cristo? Pode trazer as profundezas da obra e do plano salvífico de Deus na pessoa de Cristo para quem foi agraciado com esta mente. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, e a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Nós vamos ver tintim por tintim disso daí. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E aí ele cita Isaías 64, se não me engano é 64:4. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu sei que esse trecho já virou música, né? Acho que lembro que a Batista da Lagoinha cantava isso daqui à torta direita, dando a entender que eram bênçãos aqui, mas é a respeito do Evangelho. Então tá. O Espírito Santo trabalha em nós para que todo salvo cresça e amadureça no mistério de Cristo. Primeiro, há dois tipos de sabedoria aqui. Há dois tipos de sabedoria que o texto fala. Há a sabedoria deste século, quando ele diz: expomos sabedoria entre experimentados, não porém a sabedoria deste século, que é a mentalidade que é limitada às coisas desta época ou desta terra, limitada às coisas dessa vida, sabedoria deste século, dos poderosos desta época. E aqui nós podemos fazer categoricamente alusão a Caifás e a Pilatos, as duas autoridades que estiveram ligadas com a crucificação de Cristo. Ele passou pelo Sinédrio, foi julgado diante dos judeus,
declarado um blasfemador ali, alguém digno de morte, depois foi levado para os romanos. Então os poderosos dessa época não conheceram o que estavam diante dele. Há dois tipos de sabedoria deste século, limitada às coisas dessa vida, sabedoria deste século, dos poderosos dessa época, que certamente conduz à condenação. O texto termina dizendo no verso 6 que se reduzem a nada. Eu não sei se tem alguma versão que diz que estão perecendo ou que perecem. A ideia é, essas pessoas possuem algo que não as ajuda espiritualmente, pelo contrário, só as afundam espiritualmente e confirmam cada dia, a cada minuto, que essas pessoas de fato irão para o inferno, que de fato essas pessoas irão ser julgadas, condenadas e perecerão eternamente. Então essa é a primeira sabedoria que Paulo diz, e ele alerta a igreja que ninguém se faça ou se valha dessa sabedoria que é baseada nas coisas aqui dessa terra, que não tem o toque de Deus. E a segunda sabedoria que Paulo trata aqui, então o termo sabedoria ele é tratado de maneira positiva e negativa, a sabedoria que vem de Deus, revelada pelo Espírito Santo para a nossa glória. O texto diz no verso 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. E a ideia é o meio pelo qual alcançaremos a gloriosa presença de Deus. E a ideia aqui é dupla, já, mas não agora. O que isso significa? Que agora nós já podemos experimentar isso, a glória de Deus, por meio do conhecimento do Evangelho, em submissão à pessoa do Espírito Santo. Há situações onde nós podemos fazer o testemunho da glória de Deus, em situações que Ele se manifestou diante de nós, não talvez como Moisés, no sentido da glória visível, mas de testemunharmos os feitos poderosos de Deus em nosso favor, porque nós estamos obedecendo o Evangelho, porque nós estamos caminhando dentro do Evangelho. Então isso é a ideia do já. Mas o que é o não agora? Agora nós não temos toda essa glória destinada. Nós não temos a glorificação dos nossos corpos. Nós não temos a erradicação da presença do pecado em nós. Nós não temos, por exemplo, o que Isaías viu, o que João viu, o trono de Deus, a presença plena de Deus. Mas todas essas coisas estão ligadas pelo Evangelho. Agora e no futuro, a glória de Deus está, ou vamos dizer assim, está disponível a qualquer um que se aproximar dele através do Evangelho. Além de ter dois tipos de sabedoria, essas duas sabedorias, a terrena e a divina, também produzem dois tipos de atitude, de acordo com o texto. A sabedoria deste século leva a pessoa a não conhecer a vontade de Deus, resultando numa resposta inadequada, pecaminosa, ao que lhe é exposto sobre Deus. Ou seja, quem tem uma mente dominada pelo que o mundo diz, o que a carne diz, o que Satanás dita, alguém que não tem o toque de Deus na sua vida, ela sempre terá uma reação inadequada às coisas de Deus. E a reação que Paulo fala aqui no verso 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A reação negativa, a reação inadequada às verdades de Deus, mas a sabedoria que o Espírito Santo revela no Evangelho leva a pessoa a amar a Deus de tal forma que sua esperança e alegria se encontram em Deus e não no mundo. E aí no verso 9 ele diz, mas como está escrito, e ele cita Isaías 64:4. Vamos lá para Isaías, depois nós vamos voltar aqui. Entre os comentaristas há uma grande, vou dizer assim, um debate, em que Paulo ele não pensou exclusivamente nesse texto, porque esse texto ele tem várias ideias que percorrem o Velho Testamento. Mas uma que nós podemos mencionar aqui é o verso 4. O povo estava esperando a esperança messiânica. Então a ideia é, nesse sentido, eles não imaginam como será uma bênção estar na presença do Messias,
E a gente vai poder entender que lá no 1 Coríntios, Paulo está dizendo que aqueles que amam a Deus não imaginam, não fazem ideia do que Deus tem preparado para eles, do número ou do volume de bênçãos que Deus tem reservado para aqueles que estão no Evangelho. Mas o verso 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então essa é uma das menções por alto. Paulo ele faz isso, ele pega certos textos do Velho Testamento e alguns ele cita na íntegra e outros ele faz tipo uma compilação, e esse é um deles, né? Mas eu só peguei o texto de Isaías 64 para a gente poder ganhar tempo aqui. Paulo ele faz essa comparação da esperança messiânica do povo judeu com a esperança da igreja no Evangelho em Cristo. Então, a sabedoria de Deus produz em nós esperança, o desejo por esperar mais de Deus e olhar para frente e saber, não tem como ser pior. Estando no Evangelho, tudo será melhor. Paulo ele diz lá em Filipenses que para ele o viver é lucro e o morrer é Cristo. Essa eu não estou invertendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, tá certo, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Agora imagina isso, trazendo isso agora para o que nós estamos vendo aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, ele trabalha a partir do Evangelho, da verdade que nos trouxe até Deus. Esta é a porta para tudo o que Deus tem preparado para nós, coisas que nem imaginamos que iremos experimentar, mas somente o Evangelho proporciona. Aqui entra uma situação que talvez vocês já estão cansados de ouvir ou falar. É importante que você tenha um relacionamento pessoal com Deus. E quando eu digo relacionamento pessoal, é você ter o seu tempo com Deus, você ter o seu tempo de leitura, o seu tempo de oração, você olhar tudo o que acontece ao seu redor do ponto de vista da palavra e da vontade de Deus. Isso é o que te permitirá vislumbrar o que Deus tem preparado para você. Essas coisas não podem ser adquiridas ou terceirizadas. Por exemplo, de vez em quando eu compartilho com alguns de vocês a alegria que eu tive de poder estar no nascimento das minhas duas filhas, na sala, né, de nascimento, do lado da Daisy, segurando a mão dela, vendo as meninas nascerem, e compartilhar essa alegria. Quem ouve pode ficar alegre por me ver alegre, mas não tem a alegria que eu tive de experimentar aquela situação. Ou quando o computador que eu passei na biópsia 2 segundos atrás, né? Talvez muitos fizeram caras de dor, né? Nossa, difícil assim e tal. Alguns talvez até se identificaram porque já sofreram uma dor igual ou maior. Mas não é a mesma coisa quando você experimenta. Uma coisa é você ler livros sobre o que outras pessoas escreveram sobre Deus. Outra coisa é você falar para outras pessoas quem Deus é para você. E isso só o Espírito Santo produz. Só intimidade com Ele, só submissão a Ele. Lembra a pergunta do início do sermão? Como que você espera chegar até o final do ano? Como que essa igreja pode te ajudar? O que Deus pode fazer por você? Eu não quero que você chegue no final do ano contando coisas que aconteceram na vida das pessoas e não na sua vida, se alegrando por coisas, e é fato, nós devemos nos alegrar com os que se alegram, se alegrando por coisas nas vidas das outras pessoas que Deus fez, mas você não tem nada para se alegrar na sua vida, porque você não ama Deus. E o texto diz que estas coisas são reservadas para aqueles que amam a Deus. Mesma coisa em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa semana conversando com a Daisy, né, sobre uma situação com o pai dela, né, e a gente questionando a soberania de Deus, o sofrimento, e meditando sobre essa situação, e a única conclusão que a gente pode chegar é o que o apóstolo Paulo direciona: se nós não amarmos mais a Deus,
nessa situação, nós não vamos ver como essas coisas redundam para o nosso bem. Se nós amarmos mais a situação, o nosso bem-estar do que a Deus, nós vamos começar realmente a questionar a santidade e a justiça de Deus em tudo o que Ele faz. Nós somos alvos do trabalho de Deus através do Espírito Santo, para que Ele produza em nós, ou para que pelo mistério do Evangelho nós tenhamos esse tipo de esperança, ou esse tipo de reação às ações de Deus. O segundo pensamento que nós vamos ver aqui é o seguinte: o Espírito Santo trabalha a fim de que todo salvo cresça e amadureça no entendimento da vontade de Deus. O primeiro é no mistério do Evangelho, coisas que você só vai experimentar obedecendo às verdades implícitas que estão no Evangelho. Por exemplo, o Washington pregou domingo passado sobre o quê? Negar a si mesmo. Isso faz parte do Evangelho. Todo aquele, pois, que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. E ele estava dando testemunho, alguns domingos atrás, de como isso foi uma realidade em, acho que Miguel Pereira e Pati de Alferes, das obras de Deus. Mas também é necessário nós nos submetermos ao Espírito Santo, para que nós cresçamos e amadureçamos dentro da vontade de Deus. Pelo Espírito podemos conhecer as profundezas de Deus. Olha o verso 10 a 12. Mas Deus não o revelou. Ele cita Isaías e ele faz ali o trocadilho dele, dizendo: olha, há coisas que ninguém pode saber, há coisas que ninguém imagina que pode acontecer, mas Deus traz revelação dessas coisas. De fato, há uma cortina estendida na vida de cada um de vocês a respeito da extensão da bênção que o Evangelho pode ser na sua vida. E essa cortina pode se abrir à medida que você vai se submetendo ao Espírito Santo. É Deus quem revela essas coisas. E não precisa ficar medo do termo revelação, que não é no sentido extraordinário de trazer coisa para adicionar na Escritura. São coisas que você não sabia e pronto, Deus revela. Você entende, você sabe, você passa a conhecer. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Por qual razão? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Ele vai a fundo, ele pode trazer à tona até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? E ele faz essa analogia. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, da sabedoria deste século, dos poderosos dessa época, que estão caminhando para a perdição. O salvo não recebe isso. Na verdade, nós já nascemos com isso. O que é feito é nós recebemos o Espírito de Deus. Nós não precisamos receber o Espírito do mundo. Nós já temos, ou melhor dizendo, nós já tínhamos isso antes da salvação. Mas no momento em que somos salvos, nós recebemos o Espírito de Deus e outra dimensão começa a tomar sentido na nossa vida. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Qual o propósito disso? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que nos foi dado gratuitamente? O Evangelho. O Evangelho aqui vai ser sinônimo de sabedoria, vai ser sinônimo de mistério. Aqui é chamado de algo que foi dado gratuitamente. Mais para frente será chamado de as coisas do Espírito. Tudo se resume nesta verdade de que Cristo veio, viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou e está à destra de Deus agora. Aquele povo daquela época achava que isso era muito pouco para basear a vida. Achava que nossa vida mesmo vai ser baseada só nesse conjunto de ideias. Dá para extrair alguma coisa disso? O Espírito Santo pode extrair muitas coisas. Muitas coisas. Pelo Espírito de Deus podemos conhecer as profundezas de Deus. Faz parte da boa vontade de Deus que seus filhos possam conhecê-los cada vez mais, sendo o Evangelho a escola dessa experiência e o Espírito Santo o professor dessa matéria. Como é que você se vê espiritualmente no final do ano?
Você já está matriculado nessa escola? Já está atendendo às aulas? Então pode ter certeza, se você for um aluno ativo, dócil, submisso, você será diferente do que você está agora até o final do ano. O que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, não pode e nem será qualquer coisa desta terra, mas o deleite e o prazer de conhecermos a Deus, de vermos quão glorioso Deus é na nossa vida. É isso que o Espírito Santo vai ensinar. Todos que viram a Deus não foram mais os mesmos. Eu tenho uma listinha aqui, eu vou mencionar e eu creio que você vai ter ideia. Jacó em Peniel, fugindo do irmão Esaú. Ele está fugindo do irmão, no meio da viagem ele deita sobre uma pedra e ele tem um sonho. Como que era o sonho? Uma escada, anjos subindo e descendo, e na hora ele já acorda trêmulo naquela situação. Quão terrível é este lugar! É a casa de Deus. E ali ele levantou um altar. E dali em diante a sua vida não foi mais a mesma. Ao ponto de Deus depois tocar a coxa dele para ele parar de fugir, né? Lembra que Deus toca a coxa dele? Ele não é mais um fugitivo, ele é Israel, ele não é mais Jacó. Moisés também. Moisés, quando ele vê a sarça ardente, ele fica maravilhado com aquilo. Vou lá ver esse mistério, porque a sarça não se consome. Deus se revela para Moisés, e dali em diante ele chega ao ponto do que nós lemos durante a liturgia. Eu não quero só a sua presença, eu quero que o Senhor vá comigo e deixa-me ver a tua glória. Eu estou disposto a morrer por isso. Isaías, no texto que foi lido também, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e essa visão foi o suficiente para ele lembrar dos... É interessante que no capítulo 1 até o capítulo 5 é Isaías dizendo: ai, ai, ai de vocês, e no capítulo 6, ai de mim. E às vezes nós temos essa vida profética, né? Olha, é sobre a sua vida, e você, e a gente não para na presença de Deus para entender que ai de mim, ai de mim. E quando ele vê Deus, ele diz: ai de mim, pois sou um homem de impuros lábios. E ele não põe a culpa no povo, ele não faz o contrário. Olha, eu habito no meio de um povo de impuros lábios e eu sou um homem de lábios impuros porque eu estou nesse meio. Não, ele diz: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu estou usando esses lábios para o ministério do Senhor. Senhor, ai de mim. Pedro, Lucas 5, Jesus chega e fala: vamos pescar. Não, Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada. Homens que viviam daquilo, sabiam do que estavam falando. Jesus pregou ali, eles tinham chegado no início da pregação de Jesus na praia. Eles ouvem que Jesus é o Filho de Deus, é quem estava iniciando ou veio trazer o reino, né? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E Pedro responde, Lucas 5:5: sob as tuas palavras lançaremos a rede. Ou seja, eu ouvi a tua mensagem, então baseado nisso eu vou te obedecer. E depois de toda a afobação, e depois que eles conseguem trazer os peixes para o barco, Pedro sentado lá no canto, ele olha para Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim. Quem que tem um encontro com Deus e que pode permanecer a mesma pessoa? E nessa lista eu incluo você. Se você teve um encontro com Deus, você não é mais a mesma pessoa. Mas você pode ser muito mais se submetendo ao Espírito Santo, crescendo debaixo da instrução do professor que Deus nos dá, que é o Espírito Santo. Pelo Espírito Santo nós podemos conhecer as profundezas de Deus. Pelo Espírito Santo podemos falar com sabedoria espiritual. Olha o verso 13 e o verso 14. Disto também falamos. Disto o que? Verso 12. Do que nos foi dado gratuitamente. Nós só podemos falar do Evangelho pelo Espírito Santo. Disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Ainda que eu possa dar um curso de pregação para vocês, um curso de como interpretar as Escrituras, eu não posso nada perto do que o Espírito Santo pode fazer.
E, às vezes, melhor dizendo, nem isso é necessário, um curso, palavras ensinadas pela sabedoria humana. Basta ser submisso ao Espírito Santo. Basta ser direcionado por Ele. Aquilo que é chamado de pregador leigo, aqueles que não passaram por instrução formal, e todo aquele peso de teologia, mas também é uma bênção na mão de Deus. Pega um exemplo disso, Charles Haddon Spurgeon, nunca frequentou um seminário, e hoje nós temos o legado dele lá na Inglaterra, o Tabernáculo Metropolitano, um orfanato que ele deixou, escola de pregadores, de alguém que nunca passou por um seminário, mas os escritos dele falam conosco até hoje. Muita coisa pode ser feita estando na mão do Espírito Santo, estando debaixo do controle dele. O Espírito Santo nos ensina, e Ele é o nosso principal professor. 1 João capítulo 2, versículos 20 e 27. 1 João capítulo 2, versos 20 e 27. Às vezes você pode até ter predileção por algum dos professores desta igreja e ainda assim não aprender do Espírito. Ele é o principal professor, Ele é o principal mestre. Verso 20 e verso 27: em vós possuis unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento e a capacitação que vem de Deus. E aqui é o Espírito Santo. Olha o verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela, a unção, vos ensinou. O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem pode nos livrar da loucura de ver as ações do Espírito Santo como loucura. Voltando para 1 Coríntios 2, ele diz no verso 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Vamos pegar aqui no contexto os poderosos dessa época, Caifás e Pilatos, homens naturais que não aceitaram as coisas do Espírito, pelo contrário, eles crucificaram o Senhor da glória. Eles não puderam discernir e ver quem estava diante deles. Mas para aqueles a quem o Espírito revela Jesus Cristo, essas pessoas, elas podem e aceitam as coisas do Espírito. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O Espírito Santo é quem pode nos livrar da loucura de ver suas ações como loucura. E às vezes, e aqui eu digo o seguinte, irmãos, eu sei que nós temos o zelo pela sã doutrina e temos essa tendência tradicional, ou seja, nós não temos aquela queda pentecostal. Mas até nisso nós podemos incorrer no risco de olhar para certas coisas que o Espírito Santo de Deus faz e chamar de loucura. Porque nós estamos falando com sabedoria humana e não por direção do próprio Espírito. Porque nós estamos dizendo que isso não fecha com a nossa posição denominacional, mas não é uma coisa direta ou revelada ou direcionada em nossa mente pelo Espírito Santo. A melhor maneira de nós não incorrermos nisso é andando no Espírito. É conhecendo a verdade, é discernindo, porque vai dizer aqui que o homem espiritual ele julga todas as coisas, ele discerne todas as coisas. O homem espiritual certamente não vai blasfemar contra o Espírito Santo, mas o carnal, o natural, sim. Vai dizer coisas que não deveriam ser ditas. Vai questionar coisas que não deveriam ser questionadas. E é uma linha muito tênue, onde a gente vai saber de fato que é Deus nos dirigindo aqui nessa argumentação, ou se é simplesmente a nossa sabedoria humana falando naquele momento. Nós precisamos ser muito cautelosos. Pelo Espírito Santo, podemos discernir todas as coisas pela mente de Cristo. O ápice da argumentação de Paulo é essa.
Sabe por que vocês estão batendo cabeça na igreja? Sabe por que vocês estão brigando, contendendo? É porque vocês não amadureceram. É porque vocês não estão exercendo a mente de Cristo pelo Espírito Santo. Capítulo 3, ele vai começar a aplicar tudo o que ele está falando. No capítulo 2, aqui nessa parte, ele faz o contraste entre o crente e o incrédulo. Mas no capítulo 3, ele vai falar entre o crente maduro e o crente imaturo. E ele dizendo, olha, eu não pude falar a vocês como essa pessoa que eu descrevi no final do capítulo 2. Eu queria falar para vocês como espirituais, mas vocês não são esse tipo de pessoa que eu acabei de descrever agora. Experimentado, que discerne as profundezas de Deus, que olha para as coisas do Espírito, que tem a mente de Cristo. Vocês não estão nesse patamar. Vocês são como crianças ainda, brigando por coisas inúteis ainda. Pelo Espírito Santo podemos discernir todas as coisas pela mente de Cristo. Verso 15, verso 16. Porém, voltando aqui, no verso 13, quando diz conferindo coisas espirituais com espirituais, tem alguma tradução diferente do que eu tenho aqui? Todas trazem conferindo, comparando. Se vocês não fazem ideia do quanto que essa expressão tira o sono dos tradutores, porque ela tem 4 possíveis traduções: ensinando ou instruindo, ou ensinando coisas espirituais para pessoas espirituais, trazendo atitudes espirituais com palavras espirituais, conferindo coisas espirituais com espirituais, comparando espiritual com espiritual. Até eu parei para traduzir, é complicado. Nós temos essa barreira, ou esse abismo linguístico de algo que a gente não pode chegar. Paulo, o que o senhor quis dizer quando escreveu essa frase aqui? Mas uma coisa eu tenho certeza: quem tem a mente de Cristo não vai ter problema com isso. Quem tem a mente de Cristo vai saber discernir coisas espirituais, vai poder falar espiritualmente, vai poder instruir espiritualmente, vai poder agir espiritualmente. Quando diz no verso 15, porém um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Não é a ideia de que Paulo está dizendo, olha, ninguém pode julgar o irmão maduro. Essa pessoa nunca... Não é a ideia. A ideia é que Paulo está dizendo, o homem natural não entende o homem espiritual, mas o homem espiritual vai poder julgar o homem natural no final. Por causa da construção em português não vai dar tanto essa ideia, mas quando diz não é julgado por ninguém, ninguém que não entende o Evangelho. Porque quem entende o Evangelho, quem é espiritual, vai poder discernir, vai poder julgar as coisas espirituais. A gente vai ver isso no capítulo 6. Porventura não há nenhum sábio entre vós que possa julgar essa matéria aí? Que possa resolver essa questão entre vocês? Não está dizendo, tipo, olha, não me toque, não toques no ungido, né? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: o Espírito Santo dá a capacidade à pessoa poder julgar todas as coisas, mas essa pessoa ficar distante do julgamento do homem natural. A ideia é que o homem natural vai olhar para o salvo e não vai poder proferir nada contra essa pessoa. Ter a mente de Cristo é que nos leva a discernir as profundezas de Deus, aceitar as coisas do Espírito e falar de forma direcionada pelo Espírito Santo, discernir e conferir coisas espirituais com espirituais. A mente de Cristo é quem vai produzir isso. Quando ele diz, olha, se ninguém pode julgar o homem espiritual porque ele julga todas as coisas, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Quem pode dar uma dica para Deus? Senhor, faça dessa forma. Ninguém. Mas ele vai dizer o seguinte: mas nós temos a mente de Cristo. Nós não vamos chegar para Deus e dizer como Jairo. Jairo chegou para Jesus e disse: minha filha está doente. Vá lá em casa, impõe as mãos sobre ela e ela ficará curada. Foi isso que Jesus fez quando ele chegou na casa de Jairo? Ele mandou todo que riu quando ele falou o que iria fazer. A menina dorme e o texto diz que riram
zombaram da palavra de Cristo, só entrou os pais e os 2 discípulos que foram com ele, e ele falou com a menina. Eu entendo o desespero de um pai que está vendo a filha à beira da morte. Qualquer coisa eu e você iríamos falar naquele momento para Jesus. Mas a ideia de instruir Jesus no que ele deve fazer. Vá lá e põe as mãos e tudo. Ou como Naamã diante de Eliseu. Naamã veio lá da Síria, e fala, vai, se banha ali no Rio Jordão, que era 40 quilômetros da onde Eliseu estava. E aí ele fala, mas lá eu tenho o rio Farfar, e um outro nome de um rio lá, 1000 vezes melhor, mais limpo que esse rio. E aí o criado dele chega e fala, se ele te pedisse para fazer uma coisa mais difícil, que o senhor não iria fazer? Aí ele, tá, vou lá. Se banhou 7 vezes, voltou. Mas quando ele chega na frente da casa de Eliseu, ele diz, eu pensei que ele iria sair aqui, ia impor as mãos, ia fazer alguma coisa. Eliseu mandou o garoto dar o recado. Eliseu nem foi lá falar com ele, nem foi lá falar com ele. Nós temos a mente de Cristo não para instruir a Deus, mas para sondar o que passa na mente dele, para conhecer os pensamentos de Deus. Isaías 55 diz o seguinte, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Assim como dista o Oriente do Ocidente, o céu da terra, assim os meus pensamentos, os meus caminhos dos vossos. Então, para que nós não fujamos para uma direção contrária da de Deus, use a mente de Cristo. Use a mente de Cristo. Nosso alvo deve ser nesse sentido, crescer, avançar, amadurecer por meio da influência que o Espírito Santo traz de Cristo sobre nossas vidas no exercício da mente de Cristo. Não conseguiremos sermos imitadores de Cristo se não pensarmos como Ele. Ninguém vai conseguir fazer algo que Cristo faria se não pensar como Cristo pensa. Toda ação é fruto de um pensamento, e não existe essa agir de maneira impensada. Até o reflexo ainda passa pelo intelecto. Nós não vamos poder imitar a Jesus se nós não pensarmos como Ele pensa. Por isso nós temos a mente de Cristo. Nossas atitudes só mudarão quando nossa forma de pensar mudar. Então o que a gente vai... Só 2 conclusões aqui, 2 coisas para a gente concluir. Primeiro, você acredita que ainda precisa de mudança? Lembra de agora até o final do ano? Eu lembro que na minha igreja, no final do ano, um envelopinho era entregue, e ali você escrevia o que você esperava de você mesmo até o final do outro ano. E aí no final do outro ano era aberto e você constatava se você alcançou ou não aquilo. Tipo, olha, eu queria ter lido a Bíblia toda, queria ter tido uma vida de oração melhor, queria pelo menos ter testemunhado para 30 pessoas esse ano, queria ter discipulado alguém. E aí no final do ano você é confrontado com a meta que você mesmo estabeleceu, mas diante disso tudo, você olha para você e você pensa, eu preciso ainda de mudança, de crescimento, de amadurecimento espiritual? Se a sua resposta é sim, faça como Jacó, visite Peniel, esteja na presença de Deus. Ou faça como Moisés, vá ver a sarça, ou peça para Deus te colocar na rocha. Ou faça como Isaías, vá ao templo e veja a glória de Deus. Ou até mesmo num barquinho como Pedro, mas procure a presença de Deus. A transformação que você espera começa na presença de Deus. A presença de Deus não é o culto no domingo nem na quarta-feira. Pode envolver isso. A presença de Deus é se você o busca ou não, diariamente. Se você faz Ele peça indispensável da sua vida diariamente. Eu não digo da oração do início do dia, nem a oração do almoço, nem da oração da janta. Estou dizendo de um relacionamento mesmo, da sua mente girar em torno das coisas de Deus, mesmo ainda quando você está nos seus afazeres do dia a dia. Nós estamos aqui para experimentarmos agora o que já nos é garantido de termos de forma plena no futuro, a glória de Deus. Quando dando-nos a capacidade de vivermos sem influência do pecado,
quanto a alegria de termos o que Moisés experimentou naquele dia. Senhor, deixa-me ver a sua glória. É para isso que nós estamos aqui, para a glória de Deus, por causa da glória de Deus. Mas é necessário submissão ao Espírito Santo. Todo salvo tem a mente de Cristo, portanto pode pensar e agir como Cristo agiria. E tudo isso através do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, nós louvamos a Ti pelo privilégio de meditarmos no que meditamos nessa noite, e nós rogamos que nós não sejamos vistos como pessoas carnais, pessoas imaturas, como crianças, mas que possamos de fato amadurecer, crescer, desenvolver, ter um compromisso firme e profundo com o Senhor. Nós sabemos das áreas das nossas vidas onde não há uma bandeira de Cristo, não há uma cruz ali fincada, e que precisamos dedicar, render ao Senhor, entregar e dizer: Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Abrir todas as áreas da nossa vida para o Senhor, não termos compartimentos onde aqui eu sou cristão e aqui eu não sou, mas viver integralmente, totalmente voltado, dedicado e consagrado para o Senhor. Ajuda-nos a experimentar dia a dia essa mente de Cristo. Ajuda-nos a lembrar na hora da leitura da palavra, quando a mente de Cristo ela nos mostra o sentido do texto e como que aquilo traz um conforto e alegria para o nosso coração. E de lembrarmos dessa passagem. Só foi possível entender o que entendemos porque temos a mente de Cristo. Leve cada um, Senhor, debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Abençoe-nos durante essa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir.